Olá a todos, bem-vindos ao webinar Como recrutar em 2022 versus 2023. Descubra as diferenças. Depois do ano marcado pela chamada Guerra do Talento, há 3 meses consecutivos que a taxa de desemprego tem vindo a subir em Portugal. E lá fora, o sempre dinâmico setor tecnológico não para de anunciar reorganizações com o layoff de milhares de trabalhadores. Estamos a viver apenas um momento de reajuste do mercado de trabalho ou este é um caminho que vai marcar a vida das empresas este ano e o mercado de recrutamento? Para debater estes temas, temos hoje connosco Catarina Horta, do Novo Banco, Nádia Duarte, da KPMG, Tiago Almeida, da EDP e Ricardo Corneiro, da Multipessoal. Ricardo, começava exatamente por si. 3 meses consecutivos de aumento da taxa de desemprego no país é sinal que o recrutamento vai arrefecer este ano. O que é que podemos exatamente esperar? Ou o que é possível antecipar? Muito bem. Bom dia a todos e muito obrigado pelo convite. Tenho muito gosto em estar aqui. Nós, neste primeiro trimestre, aquilo que fomos notando, acompanhamos, como é óbvio, essa tendência. Aliás, são 4 meses em consecutivo que a taxa de desemprego, de facto, veio a subir, mas naquilo que é a nossa atuação junto da empresa e a nossa experiência, ainda não estamos a sentir um abrandamento, e muito até pelo contrário. O que sentimos é que, de facto, o ambiente de incerteza veio fazer com que as empresas procurassem, em 2023, aqui coisas diferentes. A primeira coisa que posso aqui partilhar é, de facto, um aumento da procura de soluções de recruitment process outsourcing. Foi um tipo de serviço que nós já em 2022 colocamos em várias empresas. Eu penso que neste primeiro trimestre esta procura mais intensa se prende muito por uma necessidade das empresas, junto da sua gestão de topo, procurarem calibrar aquilo que era o cronograma de recrutamento face às notícias que vão existindo. E o facto de terem aqui uma força de talent acquisition complementar permite que possa aumentar ou reduzir a capacidade instalada consoante aquilo que são as notícias que vão surgindo. Portanto, eu penso que esta primeira tendência que estou aqui a encontrar da procura deste serviço tem muito esta motivação de ser uma força de outsourcing, de talent acquisition, que consegue estar aqui interligada àquilo que são os acontecimentos, porque se for um recrutamento direto da própria empresa, se for uma força de talent acquisition da própria empresa, a capacidade de depois aumentar ou diminuir aqui em função dos acontecimentos acaba por ser menor. Outra situação que estamos a notar neste primeiro trimestre também, nós acabamos por ter aqui uma parceria junto do ICEP, com uma empresa 100% portuguesa, já com alguma tradição, e temos notado o crescimento de estudos para a implementação de empresas industriais em Portugal, oriundas portanto, da China e de outras localizações no Oriente, por dificuldades que estão a sentir na parte logística e nos custos também de deslocação dos produtos para a Europa. E Portugal aqui surge como uma geografia muito apetecível pela sua localização em termos de costa marítima, também naquilo que é depois a localização de Sines, e está a haver de facto aqui uma procura dos nossos serviços para recomendações de zonas geográficas onde estas futuras empresas se podem localizar, como é que é recrutar em Portugal, em termos de perfis white collar e blue collar, e temos tido de facto aqui um conjunto de empresas importante que tem pedido aqui o nosso auxílio para estudarem a sua entrada em Portugal. Por fim, e penso que também era algo que em 2022 já tínhamos sinais, uma aceleração muito grande do setor do turismo, e estamos aqui também felizes porque foi uma aposta que fizemos na área do recrutamento de quadros médios e superiores. Criámos uma nova área de especialização em Hospitality and Leisure e temos tido de facto aqui um crescimento bastante grande de oferta hoteleira, hotéis de 5 estrelas, 4 estrelas, e nós, de facto, com esta criação desta unidade, temos tido aqui uma aceitação e uma procura muito grande dos nossos serviços para ajudar nestas novas estruturas que estão a nascer em Portugal. Em termos, e mesmo para finalizar, dizer que também os nossos serviços de consultoria de recruitment marketing também tem sido aqui uma tendência interessante, portanto as empresas acabam por ter já muito bem oleado aquilo que é a sua proposta de valor
e pedem-nos aqui alguns estudos e alguns trabalhos em termos de recruitment marketing para dar aqui um boost em alguns projetos de recrutamento de maior escala, em que nós aparecemos, de facto, aqui a mediar todo o processo de comunicação junto das redes sociais e a nível da comunicação destas oportunidades em maior escala. Portanto, Marcela, diria que aqui, para o primeiro trimestre, foram aqueles primeiros sentimentos que tivemos face a 2022. Uhum. Nádia, o Ricardo referiu aqui, logo no início da sua intervenção, o facto de muitas empresas estarem a usar, fazer o recurso do outsourcing mais do que, se calhar, no ano passado, onde se calhar tinham as próprias equipas a recrutar para as suas equipas fixas, vamos lá, usando esta expressão mais simples. Vocês também estão com... É também uma estratégia que vocês estão a adotar? E pergunto isto porque sei que vocês estão com um grande projeto em mãos, querem abrir um hub em Évora. Recentemente a vossa DRH falou com pessoas e referiu o facto de quererem recrutar cerca de 500 pessoas até setembro. Portanto, é um objetivo bastante concreto, com uma data muito concreta. Vocês também, qual é a estratégia que vocês estão a usar? Estão muito a usar também esta questão do outsourcing ou ainda, para a vossa atividade concreta, ainda não é um mecanismo que estejam a recorrer nesta fase? O outsourcing é de facto uma estratégia que resulta para casos específicos e nós de facto usamos outsourcing, recorremos ao outsourcing de acordo com algumas especificidades do negócio ou necessidades que nós tenhamos. Naturalmente privilegiamos recrutar pessoas diretamente para os nossos quadros, para os quadros da KPMG Portugal e essa é o nosso foco. Eu também, se calhar, adicionando aqui um bocadinho a minha perspectiva de acordo com o que o Ricardo também partilhou, eu sinto que 2023 vai estar assente basicamente em duas importantes tendências. Por um lado, podemos esperar que a garra do talento se mantenha, com empresas a manterem uma forte aposta no investimento e na atração de talento e na retenção. E por outro lado, as expectativas das novas gerações. Aliás, nós, antes de entrarmos, estamos a falar aqui um bocadinho off, a trocar aqui algumas ideias sobre este tema. Sentimos que as novas gerações têm expectativas em relação às empresas e essas expectativas têm vindo a alterar-se e vão ser ainda mais sentidas em 2023. Eu acho que vai haver uma procura crescente por empresas socialmente responsáveis, com preocupações nas aplicações dos critérios de ESG, e que valorizem cada colaborador pelas suas características únicas, não é? Empresas inclusivas, que respeitem a diversidade e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Eu acho que nós na nossa estratégia de recrutamento na KPMG Portugal, temos estas valências em mente e é isto que faz a nossa estratégia principal. Agora, o outsourcing, pontualmente recorremos, naturalmente, de acordo com as necessidades do negócio, mas principalmente o nosso foco é no recrutamento direto. Ok. Eu, por acaso, tinha esta pergunta guardada mais para a frente, mas já que falou que da questão da retenção e das expectativas que as pessoas tinham em relação às empresas, não resista a colocar aqui em cima da mesa um tema que até é bastante recente. Houve um estudo recente de uma recrutadora que referiu que no ano passado, pela primeira vez, o nível de satisfação dos colaboradores com as empresas caiu em 7 anos, portanto foi a primeira vez. 7 anos porque também era a duração do estudo, não é? Possivelmente, se tivesse mais tempo, a queda tinha sido durante mais anos. Mas, basicamente, o que tinha motivado esse aumento da insatisfação era as políticas que as empresas tinham levado a cabo no ano passado no que toca a salários e na questão de benefícios. Portanto, parece que a questão do salário ainda é um fator muito importante e parece que ainda é fator, se calhar, ainda mais perante a inflação que todos sofremos em 2022 e que parece que este ano, apesar de abrandar, ainda se mantém, que ainda é um fator decisivo na hora de recrutar. Catarina Horta, o que é que pensas sobre isso? O salário voltou a estar a ser o grande motivador para o colaborador sair, aceitar uma proposta de trabalho ou apesar de tudo, ainda há outros motivos? Esta questão das empresas socialmente responsáveis que a Nádia Duarte referiu são também fatores importantes.
Bom dia a todos. Eu acho que os componentes remuneracionais são os grandes motivadores e os grandes desmotivadores, ou seja, são muito polarizados. E, porventura, o ano 2022 foi um ano para isso mesmo, porque o pico de inflação que vivemos e que ainda estamos a ter, de alguma maneira, polarizou, ou tornou muito evidente que as compensações eram um tema importante e vimos muitas empresas a terem medidas de mitigação da inflação. O Novo Banco foi uma das empresas que o fez, mas muitas o fizeram. Porque estávamos a viver uma coisa que de repente tínhamos uma inflação flat ao longo de muitos anos, falávamos já na japonização da economia e de repente tivemos um pico, com muita gente até a viver no mercado de trabalho que não sabia viver com a inflação. Sou mais velha, sou do tempo em que a inflação existia, portanto ainda me lembro da inflação, mas muita gente viveu sem inflação, portanto nem sabia o que isso era, não sabia lidar. E portanto de repente essa pressão da remuneração voltou a estar em cima da mesa. Eu acho que não é verdade que o tema da remuneração nunca fosse um motivador. É sempre um motivador quando se muda de função, é sempre um motivador quando se coloca a hipótese da pessoa mudar de emprego, não é o único. O que é que se vai acrescentar mais? Eu penso que mais nos últimos anos vivemos também o aumento do salário médio, o aumento do salário mínimo seguramente, mas também o aumento do salário médio, e isto permitiu que as pessoas se focassem noutro tipo de fatores e viessem pôr em cima da mesa outro tipo de fatores. As novas gerações, do meu ponto de vista, muito bem, vieram trazer para cima da equação coisas como o work-life balance, a qualidade das lideranças, o propósito das organizações, os fatores do ESG, ou seja, a formação, o desenvolvimento, e portanto é muito frequente hoje em dia uma pessoa vir numa entrevista de recrutamento, vir dizer, muito bem, qual é o meu modelo de trabalho? Posso trabalhar em híbrido quantos dias por semana? Qual é o esquema? Que formação é que me dão? Qual é o meu plano de carreira? E não é só salário. Penso que não cometo nenhuma inconfidência quando outro dia o meu CEO estava a fazer uma abertura de um plano de trainees e dizia as coisas mais importantes, e uma delas, para além do propósito, ele dizia, o tema do propósito, esperam que a organização tenha um propósito. E depois saímos os dois, tomámos um café e ele diz-me, eu quando comecei a trabalhar nem pensava nisto, eu só queria um sítio que desse em trabalho. E eu disse, também eu. Mas pronto, isto mostra a idade dos dois, da nossa geração, e felizmente evoluiu. Eu considero isto positivo, significa que estamos uns degraus acima e estamos mais exigentes com as organizações. Por outro lado, isto para nós, organizações, obriga-nos a ser melhores, obriga-nos a dar mais, a ter propostas de valor mais interessantes, e neste sentido não mudou. A inflação vai-nos trazer mais um pico, não é? Vai-nos trazer mais um grau de exigência, porque vai-nos dar mais pressão de remuneração, mas também mais pressão noutro tipo de ofertas que podemos dar. Tiago, não resiste a perguntar se sente também que quando está a recrutar, sobretudo junto da geração mais jovem, eu não gosto muito desta expressão, os millennials e as gerações posteriores aos millennials, sente que também esta questão do propósito está em cima da mesa, ou também aí a questão salarial, se não é a primeira pergunta, está entre o top 5, vá? Ambos. Em primeiro lugar, também bom dia a todos. Eu concordo com a visão da Nádia e da Catarina, claramente. Existe essa pressão para todas as empresas. Cada vez mais a população jovem, portanto, vamos chamar a população que está a terminar as licenciaturas, mestrados, etc., está muito bem informada sobre o mercado, não é? Portanto, ao contrário da nossa geração, que, como dizia a Catarina muito bem, portanto, só queríamos encontrar um primeiro emprego para depois, a partir daí, começar a evoluir e seguir uma carreira. Hoje em dia, aquilo que notamos é que cada vez mais, portanto, os jovens que vêm falar connosco, seja nas feiras de emprego, seja nas entrevistas de trabalho, seja como for, portanto, estão muito mais informados sobre tudo, sobre o bom e sobre o mau, não é? Portanto, depois cabe aqui, obviamente, tanto às empresas tentar potenciar o bom, não é? Portanto, políticas de atração que nos permitam, portanto, naturalmente, ter aqui também ser uma empresa atrativa para os jovens. Portanto, essa pressão existe. Obviamente que não nos podemos dissociar da situação que vivemos hoje em dia, tanto da inflação, tanto e dos impactos que isso tem nos custos do dia-a-dia de cada pessoa, não é? Estes jovens, cada vez mais, também querem ser independentes, portanto, e querem ser independentes, portanto, ao seu nível mais pessoal, por assim dizer, não é? Portanto, procuram independência mais rapidamente. E isso obriga-os, naturalmente, portanto, a ter cada vez mais, portanto, custos diretos, portanto, que advém, portanto, dessa própria independência que por eles é trocada, e isso leva, portanto, a que as pressões salariais também sejam muito grandes, não é? Portanto, obviamente que um fator
benefício, eu quando digo aqui benefício, eu não falo só do salário em si, portanto, falo de tudo o que é uma política de fringe benefits associada, que eu acho que durante o ano passado houve uma tremenda evolução das empresas nesse sentido, ok? Portanto, o nivelamento, portanto, de algumas empresas deu-se não só derivado, portanto, aos aumentos salariais per si, mas a todo o investimento que é feito, portanto, uma lógica de benefícios que hoje em dia é extremamente valorizada pelos candidatos. E eu, por benefícios, não falo só, portanto, dos típicos benefícios, dos seguros de saúde, dos planos de benefícios flex, etc. Portanto, falo também, naturalmente, de uma oportunidade de carreira, portanto, de oportunidades de evolução mais rápidas e mais céleres, porque é isso que as pessoas esperam hoje em dia, tanto quando fazem uma procura, seja de um primeiro emprego, seja de uma mudança. Agora, é importante também notarmos aqui que há outros fatores, portanto, que levam hoje em dia, portanto, a que a guerra do talento se faça, note e que seja mais visível. As pessoas já não estão tão disponíveis para a mudança hoje em dia como estavam, se calhar, o ano passado ou em anos anteriores. E não estão tão disponíveis porquê? Porque quando fazem a mudança preocupam-se cada vez mais um bocadinho também com o médio prazo, não é? Portanto, aquela empresa para onde eu vou, portanto, tem que me garantir aqui, portanto, quando faço esta mudança, tenho que garantir, pelo menos, portanto, que as minhas remunerações e que os meus objetivos de carreira, portanto, sejam acompanhados, ou que essa empresa consiga valorizar um bocadinho isso. Portanto, há menos candidatos a procurar ativamente emprego, por assim dizer, ok? Portanto, há muitos candidatos disponíveis para a mudança, mas, na minha perspectiva, reduziu muito os candidatos ativos à procura de emprego. E esse catch aqui é importante, porque se há menos candidatos disponíveis no mercado ou que estejam ativamente, portanto, à procura de emprego, naturalmente que as empresas continuam a recrutar, há mais pressão no recrutamento e a guerra do talento dá-se por inerência. Portanto, enquanto que, por exemplo, nós aqui notamos que, portanto, as nossas taxas de resposta a anúncio têm vindo a decrescer ligeiramente, tanto ao longo do tempo. Portanto, temos menos candidatos a responder ativamente a anúncios. O que fazemos é compensar naturalmente com pesquisas ativas, com presenças, portanto, nos meios, com relacionamentos externos com empresas e parcerias externas que nos ajudam muitas vezes também no recrutamento e tentamos naturalmente criar aqui, portanto, esse efeito de manter a atração, garantindo que temos candidatos disponíveis em quantidade e qualidade necessária para podermos fazer a nossa escolha e a nossa seleção. Obviamente, também há aqui áreas, não é? Portanto, que são crónicas, áreas complexas de recrutar, e também estávamos a falar nisso há pouco em off, que são as áreas de tecnologia, não é? Portanto, as áreas da IT, onde muitas vezes tivermos um candidato válido já nos damos por satisfeitos e é esses candidatos que nós vamos querer agarrar, porque efetivamente existe aqui uma pressão grande, mesmo com toda a turbulência que se vive a nível internacional. Tiago, era se o facto, infelizmente, temos assistido, sobretudo lá fora, né, grandes empresas que nós pensávamos que eram gigantes, digamos, super protegidos de turbulências económicas, nem vou aqui referir nomes, são quase todos, não é? Que têm feito anúncios avassaladores de despedimento de milhares de trabalhadores, num esforço grande de reestruturação do seu negócio. Isso, de alguma maneira, aliviou a pressão, porque eu lembro do ano passado, mesmo em Portugal, a escassez de talento era sempre um tema, só que foi acompanhada pelo que eles designavam de um hot environment em termos de salários. Os dados que me recordo eram quase um crescimento de mais de 30% do salário médio nesse setor. Isso aliviou, em certa medida, ou digamos que esse setor é daqueles que, face à escassez de talento, é um bocadinho difícil as empresas contrariarem essa situação. É sempre difícil encontrar talento aí. Sempre foi, e eu acho que continuará a ser, mesmo apesar, portanto, de todas estas notícias turbulentas. A verdade é, se olharmos para os últimos 3, 4 anos, essencialmente no período de pandemia, portanto, nós tivemos aqui muitas empresas internacionais a captar talento em Portugal, não é? Nós tivemos, portanto, miúdos, portanto, com quem falámos, portanto, e recém-licenciados, portanto, que falam connosco, e não só, profissionais desta área, portanto, com contratos firmados com empresas internacionais, portanto, e a trabalharem remotamente para o Dubai, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, etc., seja como for. Portanto, isso naturalmente que podemos falar aqui um bocado do êxodo, não é? Portanto, dos talentos, portanto, para empresas internacionais. Agora, o que eu noto, isto é um bocado um fenómeno que se viveu há muitos anos atrás, portanto, e que está a ter agora impacto nos serviços, que é o fenómeno da industrialização, que se vive muito numa lógica de just in time, não é? Hoje em dia, a maior parte das empresas tecnológicas, na minha opinião, utilizavam uma metodologia de stock
candidatos, não é? Portanto, estoque de talento. Portanto, tinham candidatos, ninguém quer ter candidatos parados, não é? Portanto, a verdade é essa, mas muitas vezes as empresas não conseguiam encontrar um candidato A, B, C ou D, portanto, necessariamente tinham que recorrer ao outsourcing, portanto, e a força dos candidatos estava no lado das empresas. Aquilo que eu noto é que estes ajustes, naturalmente, me fazem um bocadinho a lógica do já não existem estoque de candidatos, portanto, trabalham numa lógica de just in time. À medida que vão tendo os projetos ongoing a decorrer, portanto, ou candidatos para o projeto A, B, C e D, portanto, acabam por libertar alguns dos candidatos que possam estar, perdoem uma expressão, a mais, apesar de uma folha salarial todos os meses, não é? Portanto, isto são ajustes normais, na minha perspectiva, portanto, e correntes do mercado. Confesso que isto aconteceu no mercado industrial há poucos anos atrás, e eu não esperava que acontecesse tão rapidamente nos serviços, confesso, mas a verdade é que se nota um bocadinho tanto esse impacto, que advém naturalmente da procura constante das empresas por eficiências operacionais, portanto, por eficiências nos lucros, nos ganhos efetivos, portanto, acaba por ser perfeitamente normal e legítimo, portanto, que aconteça esta libertação de alguns dos recursos. Agora, não, confesso que ainda não sentimos o impacto direto em termos de recrutamento, ok? Portanto, continuamos, portanto, a ter algumas dificuldades na identificação, seleção e recrutamento de candidatos, portanto, nesta área. Portanto, são candidatos que também muitas vezes não estão tão receptivos, por exemplo, portanto, a processos que possam ser um bocadinho mais morosos ou que sejam muito complexos do ponto de vista das várias etapas que um processo de recrutamento deve ter ou possa ter. Portanto, é aqui um segmento de mercado que tem algumas características próprias e características específicas que temos que nos saber adaptar a elas. Mas, em bom rigor, respondendo à pergunta, Ana, não vemos ainda, nós do nosso lado, pelo menos, um impacto direto num aumento de um volume ou da própria qualidade em si, portanto, dos candidatos, ok? Portanto, eu acho que ela tem-se mantido aqui muito constante, tanto ao longo dos anos, e acho que a dificuldade se vai manter, na minha perspectiva, portanto, durante este ano e, eventualmente, até durante o próximo triênio, provavelmente, portanto, vai continuar a acontecer. Mas hoje em dia não dá para fazer uma futurologia tão grande, porque vivemos em momentos de tantas mudanças, não é? E por isso eu diria que este ano, na minha perspectiva, vai-se manter aqui um bocadinho essa dificuldade do recrutamento destas áreas. Se me permites, Claro. complementando, acho que eu sinto as pessoas mais conservadoras, dada a instabilidade, as notícias que têm saído, eu sinto que as pessoas ponderam muito mais antes de tomar uma decisão de mudar de emprego. E isso claramente sente-se. Não sei se o Ricardo e a Catarina também sentem o mesmo, mas eu sinto isso no nosso dia-a-dia, na atração de profissionais, principalmente com experiência. Nádia, ainda bem que entreviste, porque a próxima pergunta era exatamente por ti. E tinha a ver com a questão da tecnologia. Obrigada por esse acrescento, dessa renitência das pessoas em, se calhar, aceitarem um novo desafio, se calhar ponderam mais vezes. Mas, por exemplo, vocês tendo um projeto que é a abertura de um hub em Évora, não é propriamente a capital do país. Não que eu não defenda a descentralização no sentido da criação de trabalho, mas vocês estão a sentir essa dificuldade em atrair pessoas da área tech, ou digamos, o que se vivia o ano passado, que era uma escassez de talento, salários com subidas bastante significativas para o mercado português. Esse cenário ainda se mantém, ou esta situação, esta turbulência, usando a expressão do Tiago, no setor, está a aliviar de alguma medida essa pressão? Nós sentimos alguma escassez de talento ainda, nomeadamente nos perfis tecnológicos. Mas temos uma vantagem, porque, por exemplo, na KPMG nós estamos em contraciclo, de acordo com aquilo que se tem verificado no mercado em geral. Talvez por oferecermos uma série de benefícios não financeiros, não falando aqui da parte financeira, mas que os nossos candidatos valorizam. Por exemplo, nós temos 3 grandes linhas de serviço, de auditoria, de fiscalidade e consultoria, e permite ter uma grande abrangência, multidisciplinariedade e transversalidade também, muito relevante, que permite equilibrar eventuais contextos internacionais menos favoráveis. Relativamente ao hub tecnológico de Évora, é um investimento que a KPMG Portugal está a fazer, não só em termos de negócio, mas também na zona em Évora também, atrair profissionais com experiência, recém-licenciados, fazendo parcerias com a Universidade de Évora e politécnicos perto, na zona geográfica também,
Portanto, é uma das nossas apostas fortes, a abertura deste hub tecnológico low-code. E a questão dos nómadas digitais, que é um tema que tem tanta polémica, tanta discussão tem gerado. Como sabem, há novos vistos para trabalhadores estrangeiros extracomunitários e também para os nómadas digitais. Esse é um segmento lá profissional que vocês também olham com atenção ou sentem que se calhar o valor é... O valor no sentido, o número de pessoas ainda não é o suficiente que justifique o vosso investimento, vamos lá, em termos de recrutamento? Não, a contratação de pessoas a viver fora do país não tem muita expressão na KPMG Portugal. Eu acho que os novos modelos de trabalho permitem sim a contratação de talento nacional noutras regiões do país. Temos muito talento espalhado pelo país e estes novos modelos de trabalho híbrido permitem-nos chegar a essas pessoas. Portanto, sim, os nómadas digitais são algo que passa pela nossa estratégia, mas são nómadas digitais portugueses, que estão em Portugal. Ou seja, vamos à procura do talento que nós temos cá em Portugal e conseguimos atraí-los desta forma. Catarina, como é que olhas para estes mecanismos? Achas que pode ser digamos, que pode resolver situações pontuais, por exemplo, numa instituição bancária, na área tech ou outras que vocês tenham essa necessidade? Ou digamos que o que toda a gente me diz é que no caso dos vistos, aquilo é tudo tão moroso, contratar pessoas, que às vezes as empresas quase que desmoralizam, passa a expressão, e desistem, não é? Ou o próprio candidato se cansa do processo de burocracia. Isso é um mecanismo que achas que é interessante, pode resolver situações nas empresas nacionais, ou ainda temos que agilizar mais os processos burocráticos para que realmente isso comece a ser um mecanismo interessante, não é, para as empresas? A resposta é multivariada, ou seja, é verdade que os vistos são um pesadelo, é quase insano conseguir uma marcação no CEF, portanto é verdade que ir por aí é bastante difícil. Não obstante, há pessoas que já têm os vistos e, portanto, já passaram por esse processo e que podem ser uma opção. E por isso acho que sim. Por outro lado, também temos muitas pessoas que nos dizem que gostam de ser nómadas ou semi-nómadas, ou gostam de poder trabalhar em vários sítios do país e que são uma opção para nós. Era o que dizia a Nádia, não é? São nómadas nacionais. Portanto, esta noção de que posso trabalhar em qualquer lado veio para ficar e foi uma das coisas boas que a pandemia trouxe. E isso faz-nos captar mais talento e muito talento na área tech. Não obstante, sintamos algum arrefecimento na vontade de mudar, como os meus colegas aqui do painel disseram, nas áreas tecnológicas não o sentimos, nas áreas de dados não os sentimos e nem áreas que são muito específicas da banca, que são áreas de risco, áreas de funções de controle como compliance, prevenção e branqueamento de capitais, por exemplo, não os sentimos de todos. Portanto, áreas que continuam muito sobreaquecidas e onde é difícil recrutar pessoas, captar pessoas e portanto, onde estes tipos de mecanismos são importantes. E também são importantes pessoas que, de facto, vêm de outros países, com experiências muito interessantes. Pode ser difícil ter o dito disto, mas que vêm trazer um aporte importante e que são, enfim, que são talento disponível e para o qual nós olhamos. Eu acho que, de facto, há uns anos atrás não olhávamos para o mundo no seu global, do ponto de vista de talento, e hoje olhamos. E temos que olhar para estas áreas, de facto, sobreaquecidas, com todas estas dificuldades. Nos nómadas digitais, eu penso que nós compramos os produtos que os nómadas digitais trazem, mas muito através de outras empresas, ou seja, nós compramos o produto e estamos ainda pouco preparados para comprar à tarefa ou ao projeto, porque estamos muito formatados para comprar na lógica da FTE e menos nesta lógica. Acho que lá chegaremos, não sei quando é que vamos chegar, mas lá chegaremos. E espero que sim, espero que aprendamos a trabalhar assim. Ricardo, sentes que as empresas, pronto, já tivemos aqui várias perspectivas, por acaso ainda não ouvi o Tiago sobre isso, mas imagino que se calhar partilho uma opinião semelhante eventualmente às colegas que falaram sobre o tema. Tu sentes que as empresas estão a olhar de facto para os vistos com maior atenção? Eu pergunto isto porque há setores de atividade em que têm feito muita pressão nesse sentido, de assinatura de protocolos. Refiro-me, por exemplo, ao caso do turismo, a própria agricultura, que tem feito, assinaram com o Marrocos o protocolo para trazer pessoas para trabalhar em Portugal.
isso é interessante para as empresas? Olham mesmo com atenção e com necessidade? Ou digamos, face a uma espécie de, não queria dizer recessão, mas vá lá, este abrandamento da economia, os próprios planos nessas áreas e de trazer novas pessoas estão também a abrandar? Eu diria que é inevitável. As empresas vão ter que se organizar para este tipo de realidade, que é um processo que tem muitos anos, né, que é o envelhecimento da Europa, e no processo de envelhecimento da Europa, Portugal não compara bem, ou seja, Portugal é dos países da Europa, num continente que está envelhecido, nós somos um país que não compara bem, temos características de envelhecimento muito marcadas, e, paralelamente, temos que perceber que neste momento somos quase 1 milhão de estrangeiros em Portugal, 300 mil são população brasileira. Temos o caso de Braga, que é um case study, né, com uma quantidade de população brasileira muito, muito elevada. Isto vai ter impacto dos dois lados, ou seja, as empresas, uma EDP, um novo banco, têm que se preparar porque passam a ter uma quantidade de potenciais clientes que não são aquilo que estão habituados. E também como empregadores. Nós, como empregadores, temos que estar preparados para este tipo de mão de obra que, como a Catarina dizia, passa a estar disponível. E isso havia aquela questão de que era uma parte da população que alimentava muitos setores específicos, como era o caso, disseste, Marcelo, a parte do turismo e também a parte da agricultura. Começamos a ter agora outros setores, por exemplo, na área dos transportes. Eu conheço um caso particular que ainda há pouco tempo se fez um movimento para trazer 500 motoristas, porque não há motoristas disponíveis de passageiros em Portugal, e teve-se de fazer do Brasil cerca de 500 pessoas para este tipo de atividade. O que é que isto vai acontecer? Vai acontecer noutros setores e em termos também de perfis mais elevados. Na área da programação, por exemplo, a Multipessoal tem programadores que não estão em Portugal, estão a trabalhar remotamente para si. Acredito que aqui, nos exemplos que temos aqui no painel, que possa também acontecer. Portanto, temos pessoas na área da IT que estão a trabalhar de forma deslocalizada, e as empresas têm, de facto, que fazer essa preparação. Porque os números não fecham, não é? Nós, em termos daquilo que foi, mesmo com este movimento que tivemos agora na área da IT em termos internacionais, a nossa experiência como recrutadores é que em determinadas áreas e para determinados perfis da IT, a escassez continua a ser dominante. Qual é a razão para isto? Se é verdade que em Portugal arrefeceu em algumas empresas, as ditas empresas 100% da área das tecnologias de informação passaram aqui alguns maus momentos. Temos aqui a KPMG, a EDP e o Novo Banco, que são empresas que não são 100% IT, mas que necessitam de perfis IT. Portanto, todas as empresas, a Multipessoal tem processo, continua de forma já há 3, 4 anos em processo de transformação digital. Já temos agora o ChatGPT e aquilo que é a inteligência artificial a lançar desafios todos os dias. Como é que os recursos humanos se vão adaptar a estas novas tendências? E isto gera necessidades de programadores, gera necessidades de pessoas da área das tecnologias de informação. Portanto, esta nota da escassez que existe nas tecnologias de informação, mesmo com algum arrefecimento, os números continuam deficitários face à procura, porque não são só as empresas das tecnologias de informação que necessitam destes recursos. Qualquer negócio, qualquer setor de atividade neste momento, para ser competitivo, necessita deste tipo de recursos humanos. Os cidadãos estrangeiros fazem parte desta equação, inevitavelmente, porque nós temos, de facto, necessidade de ter mão de obra com diferenciação cultural, sejam pessoas que procuram Portugal numa situação de residência, sejam população que vem para cá estudar. Temos um aumento também, os números de Erasmus e pessoas que nos procuram para estudar cada vez também é maior, e as empresas têm tudo a ganharem em estar disponíveis para poder recrutar estas pessoas. Queria só dar uma nota relativamente ao bocado que meti a conversa um bocadinho para o outsourcing, numa perspectiva que eu não queria. Portanto, o exemplo que eu falava dos RPOs é na capacidade das empresas complementarem o seu recrutamento interno com pessoas de recrutamento da nossa equipa. Mas o recrutamento que estas pessoas vão fazer é direto, é permanente. Portanto, é simplesmente, em vez de ser o Departamento de Recursos Humanos a recrutar estas pessoas, tem um complemento através de um serviço de Recruitment Process Outsourcing. Mas a trend e a tendência é de recrutamento para a própria empresa. Nós estamos a falar do tradicional outsourcing, porque, inclusive, a escassez neste momento é tão grande que as empresas querem, de facto, é recrutar diretamente. Para isso, utilizam
os serviços de RPOs, mas não numa vertente de outsourcing tradicional, e peço desculpa se dei a conversa para aí, porque não era essa a minha intenção. Está feita a correção. Tiago, não resiste a perguntar, o Ricardo disse que as empresas têm que se preparar para este público, não só como empregadoras, mas também como, pronto, no seu próprio negócio, mas enquanto empregadoras, a EDP, que já tinha feito anúncios importantes de investimento e de reestruturação do seu negócio no caminho de uma não vou conseguir dizer esta palavra, portanto, de uma energia mais verde, vamos simplificar, anunciou recentemente um novo plano, mais investimento nesse sentido. Fala-se muito da dificuldade de pessoas preparadas para esse processo, com esses perfis. Qual é a vossa estratégia? Vai ser ir buscar lá fora o que não temos cá dentro? Ou vamos fazer agora o novo trend, que é o buzzword, o quiet hiring, olhar para dentro, ver as pessoas que temos, talento disponível, que com formação adicional pode cumprir essa função? Ana, um bocadinho de tudo, não é? Para ter bom rigor. Portanto, uma estratégia de recrutamento, portanto, envolve naturalmente todos os temas, alguns dos temas que falou. Obviamente que ao nível da mobilidade interna, nós olhamos muito para a mobilidade interna e a EDP está a crescer muito também a nível internacional, e tem-se assistido muito também, portanto, aqui ao posicionamento tanto dos nossos colaboradores internos, portanto, seja imigrações de Portugal para outros países, outras regiões, portanto, outras regiões, tanto também candidatos, neste caso, colegas a virem para Portugal. Numa perspectiva de diversidade e inclusão, portanto, nós vemos o tema, portanto, um bocadinho mais pelas competências, não é? Nós procuramos competências e procuramos candidatos que desenvolvam, tanto determinadas tarefas, não é? Portanto, e para tal são necessárias competências. Onde o candidato está localizado, ao qual a nacionalidade, ao qual o género, portanto, para nós é muito pouco importante e, de facto, defendemos aqui, portanto, um processo de recrutamento inclusivo e diversificado. Portanto, para nós é muito nesta perspectiva. Utilizamos várias estratégias de captação de talento internacional, sim. Utilizamos também cada vez mais, portanto, estratégias de reskilling, ok? Portanto, tentando reposicionar quer os nossos colaboradores internos, quer até, portanto, alguns dos candidatos externos, numa perspectiva de os adaptar, portanto, às novas competências para determinada tarefa, ok? Portanto, e tudo isto tem que ser visto como que dentro de um saco ou de um bolo global de estratégia de recrutamento. Portanto, utilizamos muito um bocadinho de tudo aquilo que falou. Um desafio que é sempre complicado, porque o tema é tão amplo, mas tendo em conta o tema do nosso webinar, que é descobrir as diferenças no recrutamento face ao ano passado, Tiago, e a pergunta depois serve para todos, o que é que sentes que vai efetivamente mudar este ano, em termos de face ao ano passado? Ora bem, sim, pergunta sempre complexa e que envolve sempre um bocado de futurologia, sim. Sempre com uma resposta complexa. Sim. Eu acho que cada vez mais, portanto, o nosso desafio, portanto, acaba por procurar candidatos que tenham uma polivalência, portanto, e que tenham objetivos também de se desenvolver, portanto, dentro das empresas. Ou seja, cada vez mais nós temos que procurar os candidatos atrás. Quando digo atrás, portanto, é durante o seu ciclo de vida de formação, não é? Cada vez mais, portanto, apostar, portanto, aqui em jovens com potencial que nos possam proporcionar um curto, médio e longo prazo e que os possamos fazer crescer e evoluir, portanto, dentro também da nossa estrutura. Aquilo que assistimos muitas vezes, e pegando naturalmente mais uma vez no caso das tecnologias, nós temos conhecimento e sabemos que há candidatos que, estando ainda no segundo ano da sua licenciatura, portanto, ou do seu mestrado, portanto, e já têm pré-acordos com determinadas empresas. Portanto, cada vez mais as empresas estão a recrutar, tanto numa fase antes até da própria formação do candidato. Isto naturalmente tanto que causa uma pressão muito grande tanto ao mercado, não é? Porque temos que recuar ou temos quase que estar a apostar num candidato sem saber ainda, portanto, eventualmente até se ele se formará tanto em tempo útil, não é? Portanto, mas tudo isto são desafios que acho que todas as empresas pensam, não é? O nosso não vai ser diferente. Nós temos um volume de recrutamento bastante simpático, não é? Temos um mercado, portanto, que naturalmente também tem as suas limitações do ponto de vista das competências. Existem aqui algumas áreas core para nós de investimento, nomeadamente, portanto, as áreas do hidrogênio, não é? Portanto, nessa perspectiva de investimento, portanto, para energias verdes, portanto, que em Portugal ainda tem aqui alguma limitação
no que respeita à quantidade até de candidatos que têm esta competência. Portanto, naturalmente, e há muitas situações onde necessitamos de que a nossa pesquisa, procura e search de candidatos vá além fronteiras. Portanto, sem dúvida alguma, que também é um dos caminhos que sentimos. Portanto, eu diria que a globalização do recrutamento, acho que avançamos cada vez mais por aí. Portanto, a delimitação das fronteiras geográficas, vai ser um caminho que eu acho que vai cada vez mais acontecer, ok? Portanto, e se antigamente nós facilmente, portanto, conseguimos, portanto, captar candidatos, portanto, para aqui próximos de localização, portanto, no meu tempo, quase que a distância entre Lisboa e Porto, no meu tempo, portanto, quando estava mais ativo também no mercado, ou no início da minha carreira, a deslocação Lisboa-Porto, tanto por si só, era quase um entrave do ponto de vista geográfico. Hoje em dia, nós temos para um processo de recrutamento, seja em Lisboa, em Santo Tirso, no Algarve, candidatos a responder de todas as geografias nacionais. E não limitamos os candidatos por causa disso. Ok? Se o candidato tiver competências, se tiver interesse, se tiver a motivação, ele é considerado precisamente tanto para o processo. Ok? Portanto, isto é também uma forma diferente, enquanto que se calhar há uns anos atrás, um candidato é do Porto ou é de Lisboa, está-se a candidatar e está a 300 km de distância, tornou-se pouco relevante o fator geográfico. Portanto, eu acho que daí, portanto, em 2023, vai-se notar aqui muitas transições, muitas mudanças de candidatos, até do ponto de vista geográfico, dentro do nosso país, e muito mais, naturalmente, também importação de algumas competências externas, porque há mercados lá fora, portanto, que são mais evoluídos do que o nosso, portanto, ou se têm mais maturidade do que o mercado português em certas e determinadas características ou competências que por vezes procuramos. Nádia, o que é que sentes que vai... Resposta teste curta, porque já, para variar, já estiquei aqui os nossos timings. O que é que sentes que vão ser as principais mudanças? Assim, o Tiago já partilhou algumas principais que eu também concordo, mas mais do que queria focar também num ponto de mais do que onde é que vamos procurar os candidatos, é o que é que podemos oferecer enquanto empresa, qual é a nossa mais-valia, o que é que nós trazemos para os nossos candidatos, recém-licenciados e profissionais com experiência. E mais uma vez, eu acho que a aposta passa muito e a nossa estratégia de atração de talento passa muito por partilharmos aquilo em que somos melhor, o nosso negócio, e valorizar a característica de cada um, apostar na diversidade, na inclusão, mostrar que nós somos uma empresa, do ponto de vista da ESG, madura já. Portanto, eu acho que é isto que os nossos candidatos procuram hoje em dia, e é isto que nós gostamos de mostrar o que é que podemos oferecer, não só também os benefícios financeiros, mas também os emocionais, como há pouco falávamos, e penso que foi a Catarina que também mencionou. Eu acho que tudo isto faz parte de uma estratégia de recrutamento e da nossa estratégia de recrutamento. Okay. Ricardo, 2 ou 3 estratégias que sintas de recrutamento que sintas que as empresas vão, digamos, usar mais este ano face ao ano passado? Sim, um ponto que já tocamos aqui, é uma recomendação que nós estamos a dar aos nossos clientes, é que de facto nas propostas a candidatos que o grau de certeza da proposta apresentada seja forte, porque sentimos que os candidatos estão um bocadinho mais cautelosos e o processo de negociação, claro que existe sempre, mas manda a prudência que se precisamos mesmo do candidato, devemos tentar que a proposta seja o mais em linha possível com a expectativa, porque o ambiente de incerteza, que já todos aqui partilhamos, que se está aqui a assistir, está a fazer com que as pessoas tenham maior resistência à mudança. Portanto, a minha recomendação de facto é que se precisam do candidato, que as propostas sejam em linha com a expectativa. Uma segunda nota aqui para a tecnologia e a importância dos dados, portanto, penso que será também aqui um ano em que se vai novamente voltar aqui a sentir este reforço na necessidade de se olhar para os processos, nomeadamente na parte de recursos humanos, tudo que é processos de automatização, esta questão aqui da inteligência artificial, estamos a trazer aqui ajudas de uma forma muito rápida na parte da triagem, na parte do sourcing de candidatos. Portanto, penso que tudo que é áreas de análise aos números que nós temos dentro dos nossos departamentos e ganhos de eficiência, haverá aqui também espaço para melhorias e para o recrutamento de profissionais que nos possam ajudar nestas otimizações.
E por fim, e para terminar, o foco no bem-estar. Penso que mantemos aqui uma preocupação das empresas terem, de facto, aqui capacidade de acompanhar as trends, nomeadamente aqui nas camadas mais jovens, que são, de facto, muito sensíveis a estes aspectos e que nas propostas de valor das empresas, esta questão da oferta também focada na questão do bem-estar é uma tendência que eu penso que em 2023 se vai acentuar. Catarina, tens agora, serás a última, mas qual é a tua visão? O que é que sentes que vai marcar este ano? Olha, diria assim, com previsão global, diria, previsões do ano, um arrefecimento global com áreas sobreaquecidas e nessas áreas sobreaquecidas acho que temos que continuar a fazer a venda do Employee Value Proposition e uma mudança dos skills, não só do recrutador, mas principalmente das chefias, que não são as pessoas que fazem a seleção, mas são as pessoas que promovem a organização. E isso é muito significativo, não só no momento da escolha, no momento da apresentação. Como dizia alguém com imensa graça, dizia, antigamente fazia uma entrevista e estava metade do tempo a perguntar, e agora estou metade do tempo a apresentar, eu estou a vender. Portanto, é muito diferente essa apresentação e eu acho que isto se vai intensificar, não obstante esse arrefecimento. Também noto uma coisa interessante, e acho que essa é uma tendência, é que nós, em qualquer anúncio de LinkedIn ou qualquer anúncio que nós coloquemos, nós temos uma percentagem muito significativa, para não dizer a maioria, de candidatos estrangeiros que tentam vir para o país e, portanto, de alguma maneira de limitar as condições e os skills, menos do que a nacionalidade, pode ser uma tendência para este ano, que eu acho que nós falámos, mas não exatamente nestes termos. Bem, julgo que com esta previsão quase meteorológica do setor do recrutamento para 2023, vamos terminar. Gostava de agradecer a vossa participação. Obrigada pelos vossos testemunhos, pelos vossos insights que trouxeram aqui à nossa conversa. E ficamos por aqui e até um próximo webinar organizado e que espero contar também com a vossa participação. Fazemos a famosa segunda parte do recrutamento a meio do ano. Obrigada mais uma vez pela vossa participação. Obrigada. E até amanhã. Obrigado. Obrigado. Obrigada.